Então, irmãos, nesse domingo, a liturgia nos presenteia com a parábola do grão de mostarda. Ela nos traz ensinamentos incríveis, certo? Então, vale a pena ver o vídeo. E vamos começar na primeira leitura do profeta Abacuque. E Abacuque está pedindo a Deus que ponha fim à violência e ao pecado. O Altíssimo diz ao profeta que ele agirá e porá fim à morte e à opressão, mas não fará isso no tempo ou segundo a vontade do homem, mas no seu próprio tempo. A nós resta apenas esperar com fé e paciência o tempo de Deus. Essa impaciência que às vezes nós temos e que Abacuque teve é muitas vezes refletido na nossa vida. Nós reclamamos da demora de Deus, né? Porque vemos as coisas acontecerem. Deus, por que é isso? Por que é aquilo? Mas de uma coisa a gente tem que estar bem certo, é que esse tempo de Deus virá. Então, nesse dia, quem não for correto morrerá, mas o justo viverá por sua fé. Apenas para seu conhecimento, Abacuque quer dizer abraço. Ele foi um dos profetas menores. A gente tem os profetas menores e os maiores, certo? São 6 maiores e 12 menores, tá bom? E ele profetizou em Judá no século VII a.C. Já ali ele era contemporâneo do profeta Jeremias, certo? Naquele tempo que o Império Babilônico avançou sobre Judá. Na segunda leitura, Paulo nos convida, através de Timóteo, a renovarmos cada dia mais o nosso compromisso com Jesus e com o reino de Deus, especialmente para que nós achamos com fortaleza, equilíbrio, né? E amor aos irmãos. Irmãos não só os nossos de sangue, né? Biológicos, mas das comunidades, das pastorais, que nos são confiados para o anúncio e a vivência do Evangelho. Vamos falar aqui do Evangelho. Jesus, ele continuava lá o seu caminho rumo a Jerusalém. Ele já estava no 3º ano da sua vida pública, tá bom? E nós vamos dividir a explicação do Evangelho em 2 partes. No versículo 6, né, que fala da semente de mostarda, e os versículos de 7 a 10, tá bom? Há um cruzamento de temas como a fé, a salvação e a exigente estrada rumo ao reino de Deus. O versículo 6, ele fala sobre a fé, mas o que é a fé? Ou o que a fé tem a ver com a nossa entrada no reino de Deus? É isso que nós vamos tentar. Vamos falar aqui da parábola do grão de mostarda, que ela hoje está proposta e aparece numa forma um pouco diferente de outros evangelhos, né, que eu vou colocar aí na tela. Essa parábola, ela ensina que o reino dos céus, apesar de começar como algo bem pequenino, é aparentemente uma coisa insignificante, ela vai crescendo e vai se expandindo até se tornar algo imenso, comparado a uma árvore onde as aves do céu fazem ninhos. Tá? Mas veja só, nós, os seguidores de Cristo, sabemos que somos apenas canais através dos quais Deus realiza a nossa salvação. Contudo, nós devemos cumprir a nossa missão com humildade, tendo a consciência de que nós somos servos, que fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Tá? Isso aí está em Lucas 17:10. Pois bem, os apóstolos, eles disseram a Jesus: aumenta a nossa fé.
E o mestre disse para eles: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E aí, irmãos, pedir a Jesus que eles aumentassem a fé, talvez significasse pedir ao Mestre que eles dessem coragem de optar pelo reino, né? De enfrentar a exigência que o reino de Deus requer. Também poderia significar pedir ajuda para que aderíssemos incondicionalmente à proposta de vida que Jesus estava apresentando a ele e apresenta a nós. Para eles, já fazia 3 anos que Jesus falava disso, né? E é isso. Vamos falar especificamente da parábola do grão de mostarda, baseado em Lucas 13, de 18 a 19. Diz lá: Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninho nos seus ramos. Irmãos, se um grão de mostarda já é alguma coisa bem pequenininha, imagine só a semente da mostarda. Ela é extremamente pequena, ela mede apenas 1,5 milímetro, é mais ou menos equivalente à cabeça de um alfinete, tá certo? É por aí. Mas apesar dessa pequenez dessa semente, quando ela germina, o seu tamanho alcança até 3 metros de altura. Assim, quando se compara o reino de Deus ao grão de mostarda, se ilustra o poder do crescimento da palavra do reino dos céus. E a verdade, a palavra de Deus cresce ao ponto de abrigar a todos os que a procuram e acreditam. É um abrigo seguro. Entendeu? Um tema: a nossa oração e o grão de mostarda. Quando nós leigos somos chamados a orar pela cura de um irmão, a maioria sente medo, justamente porque pensa na possibilidade da sua fé faltar naquele momento decisivo. Mas olha, quem faz a obra é Deus, não é você. A fé levada para o lado pessoal se torna um empecilho, mesmo para quem tem orado por vários anos a favor dos doentes. Jesus, ele só nos pede para termos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Portanto, apenas invoque o nome de Jesus e ele, com o seu poder curador e libertador, faz a obra. Não é você. Nunca pense que a cura procede de você. Isso é errado. Saiba que você é apenas um canal da graça de Deus. Então, colocando a sua fé no amor de Jesus durante a oração, você poderá até, vou dar um pequeno exemplo, orar dessa forma: meu Senhor e meu Deus, tu amas essa pessoa. Aí você diz lá o nome da pessoa, porque você está orando. Me ponho aqui para me usares como um canal do teu amor e da tua misericórdia. E acredito e creio que pela tua promessa e pelo teu amor a curarás e a libertarás. Obrigado, Senhor. Gratidão. E por falar nisso, será que nós estamos conseguindo fazer milagres em nome de Jesus? Cremos mesmo que Deus age com poder através de nós? Será que não estamos questionando a nossa fé e a fé dos outros? Qual é o conceito da fé? Ela está na epístola de Paulo aos Hebreus. Ele diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Veja bem isso, Hebreus 11, versículo 1. E Jesus garante
que se tivermos a fé, mesmo que seja do tamanho da semente da mostarda, nós alcançaremos coisas que nos parecem impossíveis. Jesus mesmo disse também, em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Por fim, eu quero lhe falar sobre a segunda parte desse evangelho de hoje. Vai dos versículos 7 a 10. Aqui, Lucas fala da atitude que o homem deve assumir diante de Deus. Os fariseus, preocupados só com a dureza da lei, com a exigência da lei, estavam convencidos de que bastaria cumprir os mandamentos da Torá para alcançarem a salvação. Ou seja, se uma pessoa cumprisse as regras, Deus não teria outra opção senão salvá-los. Olha, seria só uma questão de meritocracia. A salvação dependeria, de acordo com essa perspectiva, dos méritos do homem. Parece até uma piada, né? Pois dessa forma, o autismo seria meramente um anotador, com a obrigação de fazer as contas para ver se o indivíduo tinha alcançado os pontos necessários, os méritos necessários para a sua salvação. Juízo. E é isso, irmãos. Espero ter contribuído um pouco de conhecimento para que você entenda melhor essa parábola. Os padres na missa vão transmitir muito mais para vocês, muito mais conhecimento. Vamos à missa, tá bom? Shalom do Pai.